Tagarelar é o tipo de conversa que a gente guarda na alma, sabe? Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Tagarelar, esse podcast que é uma oportunidade para eu colocar em prática a minha pequena Aline, que queria muito sair entrevistando por aí, e uma oportunidade de dar voz para mulheres maravilhosas que por aqui têm passado. Hoje eu vou convidar aqui uma amiga querida que vai contar um pouquinho sobre ela e que eu tô há horas querendo trazer para este cantinho. O nome dela é Carol. Carol, seja bem-vinda. Oi, oi, muito obrigada pela oportunidade. É uma alegria estar aqui contigo. Adoro as nossas, assim, os nossos pontos em comum. Eu fico Sim. muito feliz dessa conversa. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Carol Pugliese, assim que eu digo? Uhum, uhum. Ótimo. Tá ótimo. Carol, eu não vou te apresentar, eu quero que tu se apresente, porém, já começo pedindo para dizer quem é a Carol por debaixo da professora, filha, amiga. Quem é esta pessoa por baixo de todos os papéis que tu executa aqui fora? Ai, difícil, né? Porque os papéis nos ancoram, né? Nesse momento de apresentação. Mas eu adoro esse desafio, porque eu acho que é isso, a gente, muitas coisas. E assume muitas personagens. É uma pergunta que eu tenho me feito, e talvez isso diga sobre mim, uma pessoa que se volta para si muitas vezes ao longo da vida para buscar essa resposta, assim, né, de quem tu é, quem tu te tornou. Acho também, assim, que deixar em aberto a possibilidade de ser outra, né? Mas lá no fundo eu acho que eu sou uma curiosa das pessoas. Eu vim parar no atendimento de pessoas, acho que não é por acaso. Eu adoro conhecer as histórias e ouvir histórias e me conectar, assim. Eu acho que diz sobre a gente também, e aí diz sobre o meu processo, assim, contínuo de investigação, seja em processos terapêuticos diversos, seja nos meus momentos, assim, de, né, por que isso? O que é bonito, mas às vezes é um pouco denso, né? A pessoa, assim, busca questionar demais e não tão agir. Eu acho que, assim... E a educação física, daí falando do trabalho, acho que vem como esse impulso de ação, assim, que eu precisava, né, mesmo. Então, eu sou essa pessoa que planeja as coisas, falamos antes, né? Tem o roteirinho ali das aulas, tem o roteirinho da entrevista, então, assim. E eu acho que tem um aspecto meu que talvez não apareça tanto no trabalho, especialmente assim, quando alguém vai buscar e olhar na rede social, né? Que eu sou debochada, assim, né? Então eu acho que eu tenho essa coisa, assim, de debochar, assim, até das questões mais profundas, assim. Com o meu terapeuta, eu sou um pouco debochada, daí isso também é um tema interessante, né? De trazer tudo para uma certa, enfim, palhaçada de si, sabe? Eu acho que é interessante também esse aspecto. Eu sou aquela que busca meme, sabe? Manda Sim, eu também. piadinha das. Aham, Facebook, menina. As pessoas saem de lá, eu de vez em quando vou lá porque vem umas piadas engraçadas de lá, né? E aí eu mando. Eu tenho um grupo de amigos que elas não querem mais estar no Facebook. Pode deixar que eu trago aqui as piadas de, né? De Facebook para vocês, fiquem bem tranquilos. Eu levo, eu não quero nem saber se elas se incomodam. Carol, que demais isso que tu trouxe. Primeiro, porque assim, ó, é muito interessante, né? Porque tu traz já várias coisas na tua fala, não é uma só, né? Mas quando tu traz essa parte esse lado brincalhão que às vezes não aparece lá na rede social, mas que te compõe e que provavelmente te conecta a muitas pessoas. E que te conectaria a muito mais se tu mostrasse lá, né? É muito interessante tu dizer isso, porque o meu companheiro, né, o João, ele fala às vezes assim, ó, amor, se tu falasse esse tipo de coisa lá no teu Instagram, eu tenho certeza que o teu trabalho ia bombar. Porque é tipo, é como se chegasse lá e eu, essa parte eu não posso mostrar.
E é isso aí, é esses memes, essa parte mais palhaça, que tudo vira uma brincadeira, um certo sarcasmo, assim, nas coisas que fala, e eu tomo um pouco mais de cuidado lá. Como a gente bota sei lá, umas capas em alguns lugares, né? Eu acho que esse caminho é, trouxe menos seriedade, né? Eu acho que isso que eu falo do planejamento da investigação é a minha atitude diante ao estudo, diante ao trabalho. Uhum. E isso traz uma certa seriedade, né? Assim, de, de, de funcionamento que a educação física me fez assim olhar por uma outra perspectiva, de poder trazer afeto para o trabalho, de poder trazer diversão, sabe? Então, sim, eu me vejo nesse caminho, sabe, Aline, de daqui a pouco ser tá cada vez mais confortável, né? Especialmente nesse ambiente onde a gente tem se apresentado muito, né? Que é a rede social tem usado todos nós de alguma forma ou de outra, mas a gente, como quem trabalha com isso, assim, né, tem usado como recurso e eu acho que é uma super ferramenta, mas eu me vejo nesse caminho de trazer esses aspectos para o trabalho, que talvez na intimidade aqui na aula, né, com alunos mais antigos aparece, mas sim, num primeiro, né, momento vai ser uma apresentação mais séria Isso. e isso é uma conquista, sabe? Do afeto, da diversão, da leveza para dentro do trabalho, que eu acho que é um grande desafio, porque o trabalho é o trabalho, sabe? É. Em algum momento ele pesa, né? Tenho muito privilégio de fazer o que eu faço, assim, é uma coisa sensacional, pude estar aqui, sabe? E Verdade. agradeço. Mas é trabalho, para todo trabalho é trabalho. No mundo como a gente está, em algum momento pesa, a gente acaba tendo que trabalhar muito, né? A maioria Sim. das pessoas. Então, trazer um pouco, sabe, de amor, e daí também com todo o cuidado disso, né? De não romantizar, né? Porque tem Não. problemas, mas de tentar inserir um pouco essa diversão no trabalho, eu acho que é uma busca bem interessante, assim, que eu tenho feito e que a educação física me ajudou, sabe? Não, sem dúvida. E isso é uma coisa que eu queria te perguntar, porque tu fez uma transição de carreira, né? E eu queria que se tu pudesse contar aqui pra gente, de que forma que aconteceu, porque isso é super normal, né? A gente às vezes muda o trajeto no meio do caminho. E o que que te fez mudar, né? Do que tu Uhum. fazia para o que tu faz hoje. É muito engraçado, sabe, Aline, porque é uma transição que não foi um impacto, assim, ela foi acontecendo, sabe? Eu trabalhava e agora, mais do que nunca, continuo trabalhando com comunicação, tenho formação de publicidade e propaganda, empreendi na área do design, trabalhei com design gráfico na época lá, anos 2000, estava começando a internet, talvez, então era uma coisa muito arcaica, o site. Sim, Eu trabalhei sim. com isso nessa época. Trabalhei com design gráfico de livros, próximo a editoras. Ai, Então, eu coisa tinha um boa. trabalho bem bacana, assim, né? Que eu gostava, mas que gerava demandas que não pareciam tão importantes. Então, lá pelas tantas, eu me via dormindo muito pouco, ficando muito tempo sentada, por demandas, uma revista que precisa sair, sabe? Que é para pessoas se verem. Tipo assim, com todo respeito a todo o trabalho que eu fiz, que foi maravilhoso, mas existiu uma pressão que não era necessária para aqueles projetos, sabe? Sim. Assim, ninguém vai morrer se demorar mais um dia, né? E era aplicada essa pressão, assim. Então, paralelo a isso, eu me conectei um pouco mais com o meu corpo, que durante o período da primeira formação e do começo da vida adulta, eu dei esse valor para o trabalho. Lá pelas tantas, eu já estava empreendendo, era sócia de uma pequena firma, com mais duas pessoas. Então, assim, isso tomou com 20 e poucos anos, Ah, então sabe? tu já É, empreendia mesmo na tua outra área. Ah, tá, tá. uhum, Uhum. uhum, uhum. E aí é que, assim, eu me vi.
muito desconectada do corpo e meio que assim um deadline de saúde, sabe? De tá, tu tem que fazer alguma coisa, alguma coisa tem que funcionar para ti de exercício, sabe? E aí eu fui atrás, fui me envolvendo com corrida na época. Ah, tu foi correr. Aham, e aí eu consegui correr X, depois X, depois X, daí comecei a participar de pequenas corridas, até que fiz até meia maratona, tudo assim com caráter amador, mas me dediquei um tempo para isso. Isso me fez começar a ser vista como alguém que corria. E por Uhum. amigas que também queriam, assim, eu quero também. Eu sei que lá pelas tantas, Aline, eu moro próximo ao Iguatemi, o shopping aqui de Porto Alegre, que tem um espaço de Cooper, de caminhada e Sim. corrida ao seu redor, assim, né? Mais ou menos. E aí eu tava com um grupo de quatro, cinco, às vezes duas, três amigas correndo e caminhando ao redor do shopping, como alguém que guiava sem, né? Só pela experiência de ter feito, né? E foi muito engraçado, assim, isso, porque na época isso aconteceu muito naturalmente. Sim, E aquilo ali hoje eu olho aconteceu. como um grande start nesse processo de educação física, né? Uma coisa que foi super simples e orgânica, assim, e lá pela Santa, estamos correndo a volta inteira. Eu nunca vou me esquecer isso, assim, que a gente Que ficava conversando com demais. um grupo de amigas, né? Daqui a pouco, uau, a gente correu a volta toda, Demais. gurias, nem tinham se dado conta, assim, né? Então, e daí lá pelas tantas que e aí comecei a frequentar a academia, que era uma coisa diferente para mim, mas que era o que apareceu disponível na época e Claro. enfim, também estava me sentindo cada vez mais diferente daquela pessoa que passava sentada, né? E Claro. continuava com esse trabalho. É, fui com esse trabalho por um tempo ainda dentro da Faculdade de Educação Física, né? Sim. E aí quando eu pensei, de repente, se eu tentasse voltar a estudar, era uma coisa que eu gostaria de voltar a estudar. E a pós-graduação na área do design, enfim, não encaixava na época, mestrado parecia muita coisa. E aí eu tentei o vestibular, achando que talvez não passasse, tinha que ser na Universidade Federal, porque ia ser muito pesado para mim Claro. uma, uma faculdade. Eu sei, Aline, que em março eu já estava me matriculando, Que estudando demais. anatomia, com os cabelos tudo em pé, assim, pensando, meu Deus, eu tenho que entregar esses projetos aqui. Aí, nessa divisão, assim, e fui costurando, meio loucura, né? Porque daí de manhã eu trabalhava, aí eu fui fazer estágios, porque daí eu pensei, tá, se eu quero Claro. isso, eu quero. E foi aparecendo oportunidades de trabalho na educação física bem legais. Foi Então, abrindo, né? lá pelas tantas, eu tive que escolher, sabe? E daí eu fui, e hoje tô aí, né? Mas antes Então, de te formar, tu largou, né, a tua profissão antiga. antes de me formar, quando eu me formei, eu já estava, porque a gente já estava nesse processo de redes sociais, no ambiente de Uhum. trabalho onde eu trabalhava, eu já dava conta, assim, das redes sociais. Então, acaba que sempre em algum lugar cabe, né, o trabalho que Sim, eu fazia antes, porque, claro. né? Então eu já estava um pouco em contato e hoje eu me vejo muito comunicadora também e acho que esse é um papel fundamental até na aula, né? Porque eu falo que eu dou aulas e esses dias a minha mãe deu um depoimento sobre a minha aula e ela falou justo isso. É uma aula, então, tu nunca fica sem aprender uma coisa. E eu achei muito Que bonito isso, amor. que é Aham. uma perspectiva que é da educação física como um espaço de aprendizado e que eu tive um tempo em ambiente de treinamento, né? Esse é o meu treino. E daí ela Muito legal. falar aula, eu acho que tem aspectos conceituais aí muito fortes, assim, muito potentes, né?
e que eu fico muito feliz de ter chegado, né, neste lugar a partir deste caminho aí que foi fluindo assim, mas lá pelas tantas eu fui tendo que escolher assim, eu fui escolhendo a educação física, foi tomando conta. Foi chegando. Hoje é o principal, mas eu tô aí de vez em quando no computador, como Não, todos nós, não, a lidando com Carol, a pra quem não tecnologia. sabe, ela, pra quem não é da tecnologia, como eu, a Carol, assim, ó, resolve vários BOs de quem não é, porque pra mim, assim, ó, só o fato de baixar um vídeo é um caos na Terra, leva muitas horas. Então a Carol consegue facilitar processos de pessoas que têm essas dificuldades, assim, diríamos, né? E Carol, me diz uma coisa, dentro da educação física, tu fez licenciatura plena, né? Tu pode ser bacharel ou licenciatura, ou era só da licenciatura? Guria, eu peguei uma divisão de currículo na educação física e entrei no bacharel, Uhum, mas sem muita, assim, sem muito conhecimento, sabe? tá. Porque eu fui indo assim, o vestibular, aí eu ia tentar esse processo de ingresso de diplomado, Uhum. e aí eu não tinha tanto aproveitamento, não era áreas tão semelhantes, era um pouco complexo e ainda ia demorar, o processo ia ser num outro momento do vestibular. Aham, Não, vou tentar vestibular, né? Aí claro. fui lá tentar pela prova, né? E na época eu não sei, na época eu acho que eu estava trabalhando com saúde, eu achava que o exercício tinha esse caráter assim da área da saúde e fui para o bacharel, sabe? E no Legal. entanto que isso foi um momento assim, enquanto eu ainda estava estudando, voltou a ser uma formação completa. Que E legal. eu, assim, hoje falo, eu gosto de dizer que eu sou professora, ainda que a minha formação seja em bacharel, mas o meu cuidado em fazer uma aula tá mais pro lado do professor, Com sabe? certeza. Do que. Mas eu acabei indo parar nessa divisão. Mal assim consegui terminar essa e ainda tinha perspectiva, quem sabe eu volto, faço né, a licenciatura ali, Imagina. mas aí a vida já foi empurrando e eu não voltei para a universidade, enfim, né? Mas eu me conecto muito com conteúdos e estudos a partir também dessa ideia de aprender, ensinar, né? Que eu acho que é muito Sim, por isso que a fala da importante. tua mãe é tão tua, assim, porque realmente tu é uma professora e tu bota isso em tudo que tu faz, né, Carol? Eu vou voltar nesse lugar, né, de que é o agora do que tu faz e conectado com o logo que formou, mas eu queria te perguntar algo que eu anotei aqui, que é qual era a tua relação com a educação física na escola, quando a Carol era estudante? Como era? Ai, guria, isso é muito complicado, era muito difícil. Eu tinha vergonha do meu corpo e daí cenas clássicas assim que eu tenho a imagem mental desse lugar que era uma escola que não era tão grande, não era tão pequena assim, ela tinha um ginásio, ela tinha uma portinha onde a gente se pesava. Nossa. Eu acho que eu cresci mais cedo. Eu fiquei menstruada cedo, eu virei uma mulher cedo, né? Uhum, Então eu era mais pesada que os meninos até. E sempre um pouco assim, né? Hoje eu diria acima do peso, gordinha, sempre. Daí aqueles critérios de saúde vão dizer acima do peso, uhum, semi-obesidade, uhum. tarará. Então, sempre uma preocupação também da minha família, que na época também o conhecimento sobre saúde era, né? Eu, assim, não sou tão velha, mas mudou muito. Mudou. Então, uma pessoa que é um pouco acima do peso, ou uma criança já era uma coisa gravíssima que hoje, talvez, né, ponderando Verdade. com todos os aspectos da saúde, já seja outra ideia, pelo menos que eu tenho sobre É isso, verdade. né? Sim. Mas na época, assim, não, acima do peso, tem que controlar alimentos, tem um colesterol bem no limite e tal. E na escola, eu me lembro de um dia específico que eu parecia, talvez nem seja, sabe, Aline, no número, eu não me lembro, mas eu era muito mais pesada que os outros. E talvez hoje isso virou uma coisa muito grande, não fosse Aham. tanto, mas então esse era assim, e uma dificuldade, porque a educação física escolar tinha vários, e eu tive o privilégio de estudar em escolas particulares e nem sei se existe, né? Não dá para botar um julgamento de valor aí, que daqui a pouco vai ter aulas de educação física muito legais em escolas públicas também. Mas tem diferença. Mas
E na educação física era tipo, tá, vamos jogar, que jogo é hoje, né? Então aquela coisa assim dos esportes, que eu não fazia bem nada, ficava meio que esperando, sempre que dava para dar uma, sabe, assim, dar uma matadinha, eu Um fazia. atestadinho. Isso, então assim, essa era eu na educação física. No paralelo disso, meus pais queridos sempre nos incentivavam a fazer algo. Então, assim, fizemos natação para, né, não morrer Legal. afogados, aprender a nadar. Tinha um clube, escolham. Então é isso, assim, e daí eu, de novo, né, trago o privilégio, porque eu acho que diz um pouco também sobre o nosso status social, que eu acho que diz sobre a gente também, Sim, né, de que sim. tínhamos à disposição um clube e alguma coisa a mais do colégio, não precisava ser muitas, mas alguma Claro. coisa a mais. Aí eu fui fazer dança uma época, adorei. E quando eu fui para eu me preparar, porque eu gostaria de entrar numa boa universidade, o vestibular era uma coisa importante para mim, eu parei com tudo. E a Ah, foi educação aí. física no ensino médio já era também mais, dá uma caminhada aí, porque já era toda uma estrutura de colégio voltado ao vestibular. Então a Isso, educação física também ficava mais aquém, e eu ficava confortável com aquilo. verdade. Agora eu vou estudar, deixa o corpo lá E o viver, corpo agora não sabe? existe Só, mais. só, só carrega porque tu quer passar no vestibular, tu quer fazer Muito bom. faculdade numa universidade boa. Então foi isso, daí foi ficando para trás, né? Mas eu acho, assim, se for pensar, né, agora pensando até assim, mas assim, é um pouco traumático a educação Mas, física escolar da minha vida, sabe? E tô aqui tentando, assim, rever isso, mas, porque é parte da tua né? história? Uhum, uhum. Nossa, Então, essa Carol. história, assim, do peso, de, tem que jogar, eu não sei jogar nada, sabe? Acho que essas coisas, Isso. assim, são bem marcantes, sabe? E Para numa mim, fase né, que na tu tá. escola. Sim, Carol, e eu fiquei pensando que é uma fase onde tu tá formando a imagem que tu tem de ti, né? A tua autoestima, né? É super importante, assim. Que interessante tu trazer isso, porque é mais um ponto que nos liga. A gente se conheceu o ano passado, né? Mas a gente tem e mora na mesma cidade, mas a gente tem muitos pontos em comum. E eu fui a aluna da educação física que botava atestado. Eu dizia que eu tinha Aham. asma, então eu não podia fazer exercício. E, tipo assim, era Aham. aceito, mas como? Quem disse que asmático não pode, entendeu? Mas Aham. é muito maluco isso. Dá mais um podcast, a educação física escolar, né? E principalmente no Uhum. nosso tempo de educação física, né? É muito, Uhum. muito Uhum. interessante. Uhum. Então, depois que tu te formou, tu não chegou a trabalhar na educação física escolar. Essa não, Não, tá? e essa era uma decisão, assim, eu achava que eu não ia conseguir trabalhar com crianças, adolescentes. Depois, num espaço onde eu trabalhei anos, aqui em Porto Alegre, a gente atendeu adolescentes. E era muito divertido, Foi sabe? bom. Eu me via assim mas aí num ambiente de academia, assim, de treinamento funcional para Ah, tá. escolares, adolescentes, né? Não no ambiente escolar, assim, né? Então, eu não tenho essa experiência assim com crianças e adolescentes. Eu admiro muito quem faz, É, quem atua aí. E é uma coisa que eu acho um grande desafio, assim, que não me coloquei na vida, sabe? também. Um pouco nesse espaço que foi muito gostoso, assim, eu acho que é uma coisa bem legal de fazer, mas enfim, que o meu caminho foi por outro caminho Foi e por outros, não. claro. Uhum. E como que tu chegou, né, no caminho que tu faz hoje? Eu queria que tu trouxesse um pouquinho do flow para cá, Uhum. mas, né, isso a gente sabe que é um caminho até chegar aqui, né? Como que tu chegou nele, no teu flow? Uhum. E aqui já Que é entra um uma. jabá. Sim, isso, já faz uma propaganda. Faça teu jabá. Isso, sabe, Aline, que é bem isso, né? Tem um amigo, professor, que é o Marco, que é uma super referência para mim, que ele é da área da dança, e que ele fala do remix, né? Da criação a partir de remix, e aí traz até a referência, talvez, do som, né? Que entra
um remix de sons, né, no disco. Sim. E eu acho que a nossa história tem muito isso, né? A gente vai remixando, né? As coisas vão colando, daqui a pouco cola uma nota, daqui a pouco virar outra, né? E o flow acho que tem isso, sabe? Assim, essa pequena estada na dança, quando adolescente ali, quando os meus pais me falaram, não, escolhe qualquer coisa para fazer no clube, tá? Então eu vou fazer dança. E a minha irmã, eu lembro que fazia vôlei. E a gente ia Aham. de tarde, cada uma para sua escolinha, né? Me deu uma perspectiva do corpo muito interessante, sabe, Aline? Que depois eu abandonei para estudar, porque precisava estudar e tudo mais. Isso. E aí, depois eu voltei para a conexão com o corpo a partir de corrida. Daí, na época, era musculação, bem musculação mesmo. Sim. Fui para o treinamento funcional, fui parar num ambiente de levantamento de pesos, fiz cursos, conheci lugares de referência, assim, de treino olímpico de levantamento de pesos. Então, fui por esse caminho, assim, e tem uma certa rigidez, né? Rigidez Uhum. uh, do trabalho em si, mas do esporte, da competição, Sim. né? E aí, mas beleza, me dava uma perspectiva interessante, né? Da educação física do corpo, do que é possível, de uma coisa que eu conquistei também com o meu Claro. corpo, né? Pô, levantar pesos, né? Uma coisa para mim que estava longe lá daquela, aquela Claro. que não gostava de se pesar e não pegava numa bola, Isso. né? Então, acho que Não foi podia muito jogar vôlei. importante para mim. Isso. E aí eu voltei a dançar adulta, isso em 2017 ou 18. Paralelo a isso, no espaço onde eu trabalhava com exercícios, treinamento funcional, levantamento de pesos, num modelo que lembra, mas não era exatamente uma CrossFit, né? Mas Uhum. nessa linha do treinamento, assim, de, né? É, a gente se conectou a um método que na época estava se chamando Flow Fit e que casava muito para mim com a dança, assim, e trazia uma coisa que não tinha ali. A gente sempre foi muito preocupado com saúde naquele ambiente, então tinha mobilidade, tinha um cuidado do corpo saudável, que levanta pesos, que faz o treinamento físico, mas a partir de uma base saudável, mas ainda tinha uma certa rigidez, né? E a dança me deu uma perspectiva, e esse método na época era uma coisa também que lá se começou a fazer uma aula disso e que acabava fazendo como uma recuperação, assim, um momento de recovery, né? Que as pessoas ali era o peso do corpo, conectar movimentos, lembrava um pouco o yoga, mas Uhum. enfim e aí tinha uma professora que começou isso lá, ela saiu e aí na época assim, quer tocar essa turma? E eu e uma colega que estávamos lá tocamos essa turma. Daí a gente começou, daí eu comecei a criar uma linguagem a partir do que eu tinha de referência, né? Como é que pode ser flow isso? Conectar um movimento do outro. Qual o movimento que eu tenho? Sei lá, hoje a minha referência é um agachamento, um apoio, né? E senta do chão, volta do chão. E daí isso eu comecei a fazer essas conexões. Com a pandemia fez muito sentido, porque não tínhamos nada em casa, né? Isso. Era uma possibilidade de manter uma condição física saudável. E aí eu saí desse espaço onde eu trabalhava e comecei a atuar de forma autônoma a partir dessa ideia, assim, de movimentos que e não só é que daí, né, Aline, é muito engraçado isso, porque é uma perspectiva que vai ultrapassando o movimento, né? Aham. De uma certa flexibilidade e flow no sentido de que como que uma rotina de exercícios pode, né? Tá andando com as pessoas, né? Tá conversando com a língua delas e não faça isso, seja Legal. assim, tome isso, Rígido. sabe? Isso, exatamente. E aí eu pessoalmente sinto, né, menos rígida no movimento e no comportamento e na hora de acolher as pessoas, que eu acho que
tem cada uma sua história e o corpo conta, a gente, né, já falou sobre isso, é muito importante, tu traz muito isso, né? E vamos descobrindo. Então, o meu trabalho hoje está um pouco até sensível no sentido de consciência corporal, assim, né? De simples, de olha tudo que acontece quando uma mão encosta, né? O pé encosta. Se eu tô num pé, se eu vou para o outro, como é que faço essa Demais. transferência? Como é que a minha coluna funciona? Como é que eu conecto, né? Esse apoio do chão, da minha mão, do meu pé, com o movimento. Então, que é muito grande, concreto, mas que tem algumas sutilezas que eu gosto de explorar, assim, e que daí fica enfim, um outro espaço, né, de desenvolvimento do que o grande, né, o pesado, o Sim, que correr mais aparece rápido, o mais. nadar mais, isso, exatamente, que a gente falou, e daí trazendo, né, isso tá no concreto do trabalho, numa turma online, em atendimentos aqui, né, num estúdio em Porto Alegre, que é onde eu desenvolvo, e mais recentemente nos ciclos de leituras do Culto à Cultura, onde nós duas nos encontramos. Fico muito feliz com a tua participação, que é um espaço, então, que encontramos de estudo, eu e a Fernanda, que é uma amiga do colégio também, Do jornalista super. colégio! Estudamos juntas e nós brincamos assim, voltamos a estudar juntas. Que bonito. E é isso, a gente está com essa proposta de encontros a partir de uma leitura, vendo essa perspectiva do corpo para além da biologia, da fisiologia, todos os Isso. aspectos psíquicos, emocionais e que a gente possa assim olhar com outros óculos também, Nossa, né, ali. eu sou apaixonada, Carol, por isso, porque eu acho que sai desse mecânico, desse cartesiano que, né? E tu falou do colégio, e é até interessante, porque quando a gente estuda lá no colégio, eu, por exemplo, sempre tive aquela fama de, ela não gosta de estudar. Mas assim, eu não Uhum, gostava da fórmula de Bhaskara, eu não gostava da tabela periódica, aham, que inclusive elas não servem para nada aham, na minha vida hoje. Mas imagina que aham, legal se eu tivesse lá atrás olhado para o corpo como hoje que eu tenho vontade de estudar, né? Esse isso. olhar mais profundo, como tu trouxe, né? O Uhum. livro que a gente começou a ler juntos no grupo de vocês, como isso é rico, como traz, assim, ó, de um lugar muito mais honesto aqui dentro, né? Uhum, uhum, uhum. E incorpora o todo que somos, e daí a gente volta lá para começo da nossa conversa, né? Quem é a Carol além do trabalho, né? Uhum, Que o corpo tem, né? Além do que a gente enxerga aí, caminhar, ou além da performance, né? Daí parece que tem muito valor quando corre muito, ou tem um comportamento atlético, né? Mas não, nesse meio do caminho aí, entre desconexão e performance, tem uhum. muitas nuances, né? Assim, e daí isso da tua primeira pergunta, né? Quem que é? Que o corpo traz, né? Para além de performance esportiva, atlética, né? Que tem por trás, né, disso, assim? Eu acho É, é. demais. Eu acho muito Eu lindo, também. Carol. E também, né, Aline, porque a faculdade de educação física, fiz ainda, fui parar no bacharel e hoje, para mim, faria mais sentido ter sido licenciado por conta do estudo em si, porque a educação física tem um pouco de dureza, entre aspas, e eu vou chamar das ciências um pouco mais duras, porque são assim um pouco mais na medida, um pouco mais Sim. quantitativas, né? E eu gostava do olhar qualitativo. O que que tem aqui da sociologia, sabe? O que que tem da comunicação aqui, sabe? Desse, né? Então, como é que eu incorporo isso, assim, né? E eu acho que agora, com os ciclos de leitura, estamos chegando nesse lugar, assim, quais estudos fazemos que não é da fisiologia do exercício, não é bioquímica, não Sim. é, com todo respeito a quem estuda Não, isso, é importante, claro que mas não sim. era o meu, sabe? Então, qual que é o meu lugar aqui, né? E daí, o que a minha história traz? E daí, todos os remixes, assim, né, de olhar com essa perspectiva, que eu acho que é uma perspectiva que a gente concorda muito,
E aí eu vou fazer um jabá agora do teu trabalho, que eu achei muito emocionante a tua prática, quando, né? E eu fiquei registrando, então é muito potente isso, sabe? Porque tu vê a coisa acontecendo ali, né? Se coloca como observador. E é uma busca, e daí a tua guiança é isso, busca na tua história, busca para além de meu joelho não estica, ou meu quadril não dobra, ou eu não tenho esse alongamento. Isso não é o mais importante. O que para além disso tem o corpo, né? E teve, né? A criança lá. Então, eu acho que o teu trabalho ele faz ele nos provoca essas investigações que são muito importantes e que eu estou muito interessada também em fazer e dar uma cutucada que as É pessoas, muito. Eu acho né, lindo. façam. Sim, é muito isso, né, Carol? Por que que a gente aprende ali, né, a coreografia pronta, vamos dizer assim, né, numa aula de dança? Aí eu tô vendo as minhas colegas, assim, o meu quadril, eu não consigo rebolar dessa mesma forma. Será? Será que é porque, sei lá, eu tenho um defeito mecânico? Ou o que será que tem de trava que conta uma história da Aline lá atrás, Uhum, né? Isso pra mim é uhum, algo apaixonante. Acho que é impagável, uhum, né? É impagável, uhum, assim. Eu gosto muito que tu trouxe, né? Que tu assistiu e gravou, e isso é um privilégio para mim, né? Uma vivência o ano uhum, passado, porque eu também tô cada vez mais no online e menos no presencial depois da pandemia. uhum, Me sinto uhum, nesse lugar e tenho uhum, respeitado, né? E sinto assim, uhum, que essa coisa da biografia me encanta, né? Eu passei pela maternidade e todo esse processo assim da sexualidade e das alterações, e agora chego perto dos 40, né? Esse ano eu faço 40 e tu tem 38, né? E eu queria te perguntar, né, Carol, como corpo, se tu percebe de alguma forma a passagem de tempo, os hormônios, uhum. alguma mudança já acontece contigo, já que tu menstruou cedo? Uhum. Menina, que interessante tu perguntar isso, porque hoje me apareceu um post sobre menstruação próxima à menopausa e próxima aos 40, ela ser mais intensa em alguns casos. E aí eu guardei, tá lá, para eu ler mais sobre isso, porque eu sinto um pouco isso, eu sinto umas cólicas, eu sinto cólicas de ovulação, e aí fica aquela dúvida, a passagem do tempo e toda essa reconexão com o corpo a partir do trabalho, mas que claro que acaba, né, reverberando em mim mesma, né, porque Claro. eu pratico, eu experimento, né, é, me deixou mais consciente dos processos e por isso estou sentindo mais, ou é um processo, né, de uma mudança que vai acontecer. Eu lido com essa faixa etária, né, de mulheres entre 40 e 50, 55 anos, um pouco menos também, 35, mas é mais ou menos a faixa etária minha, um pouco mais, né? E aí eu acho que é mudanças muito importantes, né? É uma transição que passamos, né? E que eu te confesso que eu me sinto muito bem, sabe? Mas recentemente tenho assim um certo cansaço de, olha, de repente tu não. E acho que a pandemia trouxe uma outra perspectiva, que daí isso é tão complexo, né, Aline, que a gente não pode dizer que é a passagem do tempo apenas, a idade, Uhum. mas as experiências, né? Assim, para que fazer tudo tão correndo? É porque eu não posso mais? Ou é porque eu não quero mais? Não faz mais sentido, sabe? Fazer as coisas de uma forma Isso. superficial. Então, ao passo que daqui a pouco o corpo pode estar apresentando, né? E eu sinto assim, o colágeno indo um pouco embora, Sim, tô me mas abandonando. o cabelo assim um pouco branco, mas não é ainda não me Ainda não. incomoda, ainda que eu sei que em algum momento, né? E percebo mudanças, assim, sabe? Mas, enfim, ainda não me incomoda, porque eu acho que eu venho também de uma conquista de gostar do meu corpo. Não quero abandonar isso agora. Essa época que eu me pesei e a balança era mais pesada, eu odiava isso, esse corpo Nossa. gordo, além né, dos outros. Eu conquistei esse lugar que eu gosto. Eu não vou perder por causa da menopausa, sabe? Não.
Eu não quero. Então, assim, e não que não seja dolorido esses processos para mim, não que eu não me enxergue às vezes, né, numa foto mais antiga, numa foto hoje, assim, mas é meio linhas de expressão aí, né? Não, e isso eu acho que é muito importante, porque para não parecer assim sobre-humano, né? Não tem sofrimento, Claro! não é acessada por, né, toda a estrutura que nos oprime. Ai, eu tô meio gordinha, ai, você é meio gordinha ali. Não, isso também acontece comigo, mas eu tenho me sentido confortável, sabe, com esse corpo, assim, e percebendo que tem mudanças, né? Tem algumas dores, Isso. tem coisas, não é que não tenha nada, Tem algo sabe? acontecendo. Mas acho isso, mas estou acolhendo, sabe, todo Uhum. esse processo com mais amorosidade, mas não que não seja difícil às vezes, não que não seja doloroso, sabe? Também acho que isso é importante, senão ficar parecendo que, né, não Sim, sofre, não, né? isso, Mulheres Maravilha. Não, mas eu gosto de Isso. trazer essa temática, Carol, porque o ano passado, até o ano passado, eu tinha um desconhecimento desta fase. Eu comecei a sentir tudo isso, assim, umas mudanças no ciclo menstrual, na queda de cabelo gigantesca, muito, muito mais do que, por exemplo, quando eu estava amamentando, sabe? Então, Uhum, alguma uhum, coisa aqui, outra coisa ali, umas dores. E aí eu fui estudar o climatério, que é um período que uhum, pode durar de 10 a 15 anos antes da uhum, menopausa, que é um ano sem menstruar, uhum, né? uhum, Ficha de dizer assim, ó, como é importante saber que isso está acontecendo aqui. Não, não preciso o médico me dizer. Eu estou uhum, descobrindo que esse corpo está em transição para uhum, uma nova fase. E assim, é uhum, bem isso, não é um mar de rosas, é intenso, mas é tão bonito porque hoje eu conheço mais desse corpo. Hoje tu uhum, conhece mais do teu corpo. Então tu já uhum, sabe, algo está acontecendo por aqui, está uhum, mudando. Isso também é uhum, sobre a gente tomar posse, né, desse corpo. uhum, uhum, total. E essa coisa do ciclo de leituras, Aline, isso que tá falando, assim, que tu tá trazendo, e daí, claro, que é o nosso objeto de trabalho e acaba sendo estudo, quais as transformações do corpo da mulher? Isso é uma coisa que eu busco estudar também, né? E como alguém que estuda, e eu acho que isso também a gente se identifica, assim, aquela nerdzona, né, que gosta, é conhecer, e aí a Fernanda trouxe isso lá no projeto do ciclo de leitura, que é conhecimento nos permite fazer melhores escolhas Sim, do que verdade. um mar já é desconhecido. E Total. esse fim de semana eu estive num grupo de mulheres, uma delas que trabalhou a vida inteira com climatério, e quando ela entrou, ela falou: Meu Deus, isso, alguém da área da saúde, uma médica experiente em climatério. Uhum. Então, assim, mesmo com conhecimento, vai ser um mar desconhecido. Isso. Mas tu acessar algumas informações, tipo isso, a menstruação, ela fica um pouco mais intensa. Tu vê, porque a tendência, sei lá, natural seria pensar, não, a menstruação vai ficando mais leve, vai ficando menor, vai ficando, né? Cessando, E né? essa e essa possibilidade daqui a pouco ser um pouco mais. Eu acho que isso aí tá passando para mim, sabe? E guardei lá, vou buscar saber sobre. Então, assim, eu acredito muito nisso que tu trouxe, que é buscar conhecimento sobre. E daí essa é uma coisa lá, uma premissa nossa no ciclo de leituras, que conhecimento nos permite melhores escolhas, e a área da saúde, por vezes, é um pouco pragmática, assim. Precisamos, temos, né? Uma coisa higienista, de ser assim né, protocolar, que Isso. acho que é importante, precisa de uma ciência, precisa de protocolo, mas também precisa do complexo do que é isso e a gente se Isso. apropriando, como tu falou, vai se apropriando, né, do conhecimento e do que está se passando no meu corpo, do conhecimento do que está se passando no meu corpo, com um certo olhar generoso também, porque, né, assim, acho que Muito. o que mais, que eu acho que é o que é mais difícil, né, ter um olhar generoso do nosso processo, do nosso corpo, do nosso, né, A do nosso sensibilidade, né, Carol, com isso tudo. momento. É. Trabalhar Uhum. com pessoas assim vai muito além, né?
vai muito além. Uhum, E é por isso que eu acho uhum, tão bonito a gente tá falando disso, assim, porque é se conhecer, né? E não tem como a gente, por exemplo, só se conhecer, e eu falo muito isso nos meus encontros. Ah, eu faço terapia, já me conheço. Não, porque é o todo, o corpo nunca tá neste processo de se conhecer. Eu fico, assim, realmente aham, surpresa que em 2023 isso seja ainda uma falha, vamos dizer assim, no nosso sistema. uhum, uhum. Sim, porque o processo terapêutico mais tradicional, né, e que eu acho fundamental, e eu estou há anos fazendo e Também. voltando, e também mais um privilégio, assim, que eu acho que deveria estar na cartilha da saúde para todos, e a Sim. dificuldade e a complexidade disso, assim, de acessar é imensa, para além do imenso do se enxergar, mas ele é um processo cognitivo mental, né, racional. Uhum, Eu uhum. tiro daqui e Isso. falo, né? E aí o que tu propõe é não, e se esse processo starta pelo corpo. E daí eu acho que a combinação das coisas e o que se diz hoje de multi, eu acho que é muito Isso. complexo essa atuação. E atuo com fisioterapeutas, médicos, acho que às vezes a conversa cola, muitas vezes ela não cola, então eu acho que tem uma É. complexidade nisso, mas é um caminho de global, sabe? De integralidade, que eu acho que é super difícil, não acho fácil, mas que é o que está trazendo. Ah, eu experimento no corpo, numa prática como a tua, por exemplo, que eu acesso o campo emocional também e tenho espaço para falar sobre isso, que claro que a gente também Isso. proporciona, né, no nosso espaço de aula, mas que também possa haver, né, um espaço. Então, nenhuma terapia está sendo ignorada, mas o que a gente Nunca. está trazendo é o corpo, né? E aí, assim, né, Aline, a gente talvez está num lugar assim atuando menos convencional, mas É. o ir até um lugar, caminhar, ou mesmo uma prática assim mais convencional, numa sala de ginástica de Uhum. musculação, já te traz outro aspecto. Se, como eu, tu esteve uns anos parada trabalhando no computador, Ah, assim, sim. qualquer prática, né? Já te dá, sabe, opa, isso aqui, o conhecimento, né? Ah, tá, sabe, isso aqui mexe, isso aqui faz força. Eu acho que Sim. dá outra perspectiva. A prática mais simples, a sensação mais simples do corpo, assim, eu acredito muito nisso que você está trazendo, assim, acessar um conhecimento da gente pelo corpo, pela Nossa, prática, muito. pela ação, né? Porque uma coisa não vai excluir a outra, né? A gente casa isso Isso, tudo, a gente conecta essas isso. pecinhas, né? Nossa, que Uhum, legal. uhum. Carol, a gente tá mais pra perto do fim do que do começo. Obviamente que tu é aquela pessoa que eu me sentaria pra tomar um chazinho, porque a gente já é jovem senhoras, já gosta de chá, Total. não é mais pra estar na Cedinho balada. assim, fim de tarde, né? Assim, Mas é lógico, de luz do noite. sol. A luz do sol, porque de noite eu já tenho que estar Total, arrumada com meu crochê e tal. total, Respeitar, né? total. Mas, Uhum, né, respeitando quem é da balada, né? Mas uma das coisas que, antes de finalizar, eu quero muito te perguntar e que eu anotei aqui, é uma coisa que eu não faço ideia, assim, né? É da tua pequena Carolzinha, a Carol criança, que eu adoro essa temática da nossa criança que mora aqui uhum, dentro. uhum, Ela uhum, tinha algum sonho lá uhum. atrás? Eu quero muito. Tu sabe, Aline, que era ser professora. Olha que bonitinho. Tem uma foto minha que eu já tentei resgatar. Em algum lugar ela tá, mas eu não tive também tempo de Procurar mesmo. carapuchar, assim, não sei se tu lembra, mas na nossa primeira infância ali, primeiros, as séries iniciais, eu não sei se ainda hoje usa, as prof usavam uma coisinha assim que era tipo um avental de prof, Claro, não, assim, aham, né? sim, usava. E aí, nessa foto, eu tô com o avental da minha professora. A minha professora da primeira série, ela até a minha vida adulta foi minha vizinha, então até o começo da minha vida adulta eu tive contato com ela, a Que professora amor. Rosana. E aí eu usei o avental. E daí no dia das profissões, né? Do que a gente seria, era eu com aquele aventalzinho, assim, que a prof tinha me emprestado. Um óculos que alguém tinha me emprestado, Não. não sei se minha mãe ou a.
E essa é a foto que eu tenho, assim, tipo, sei lá, como se estivesse apontando, né? Então, essa imagem, essa foto, para mim, é muito assim, sabe? Era a Carol pequenininha querendo ser professora, sabe? Enfim, estudiosa e dava aula para as bonecas, sabe? Que Então, isso é muito, aham, é muito presente, assim, para mim, essa coisa da professora, a sabe? professora te Quando habita. isso, Que isso. Quando tu demais! falou, eu na hora me lembrei dessa imagenzinha, assim, eu de professorinha. Ai, Carol, que lindo! E eu vou fazer o Aham. link dessa professorinha Pituquinha e ir para outra ponta da vida, porque é Uhum. lindo de olhar também para essa outra ponta, né? Como Uhum. que tu te imagina bem velhinha? Mas assim, ó, nós estamos falando não das velhinhas que estão hoje ali deitadas fazendo crochê nós, né? Mas a velhinha, Uhum. velhinha, sabe? Assim, Sim. bem velhinha, Carol, muito velhinha. Como tu te imagina? Sabe, que eu tive algumas referências de colegas e tem uma coisa na educação física muito preocupada com o envelhecimento, né? Uhum, Porque dar um monte de aula, atender um monte de gente, assim, tá, não vai dar. Mas eu assisti um programa que eu acho que era a Renata Ceriberi até que uhum, apresentava, e ela trazia pessoas mais velhas, né? E uma senhora lá no Rio de Janeiro fazendo um trabalho muito parecido com o meu, com atores. E essa senhora certamente tinha mais de 70 anos fazendo trabalho na beira da praia. E eu falei: nossa. esse trabalho que eu faço, ele pode ir comigo. E esse trabalho que eu faço é que vai me dar saúde. Porque eu acho que eu acessei essa crença dos outros Uhum. de que a educação física tem um limite, porque é o nosso corpo. Mas se a gente fizer isso com gentileza, dá para fazer por muito tempo. É claro que não dá para fazer isso das 7 da manhã às 21, Não, como eu já fiz muito, claro, sabe? claro, claro. Atendendo 100 pessoas num dia. Isso é fora, né? Insano. Agora, essa senhora que estava na beira da praia, passando alongamentos e movimentos muito parecidos a algumas coisas que eu uso, assim. E eu pensei, essa senhora vai ser a minha inspiração, Ai, porque esse guria. é o trabalho que eu consigo fazer e não só consigo, como é o que vai me dar saúde para a vida toda. Se eu me manter fazendo de um jeito saudável, porque também tudo Que bonito. pode ter uma perspectiva de não saúde, né, Aline? A gente Sim. coloca, a gente tem buracos, falo, né? Aí bota o trabalho nesse buraco, enche, enche, não tapou, porque é um buraco que não vai ser tapado com trabalho. Daí o trabalho que pode ser um ambiente muito legal vira uma coisa, né? Então, Sim, um aí tapador de buracos. o processo terapêutico junto. Mas eu vejo, sabe? Eu me vejo fazendo isso, porque eu acho que essa professora pode estar lá, né? E eu acho que o contato com as pessoas ele é fundamental, sabe, Aline? E eu sou uma pessoa que às vezes quer ficar sozinha, quer ficar quieta, barulhos me incomodam, mas assim, entro no meu casulo, saio, conecto, volto. Eu acho que o meu trabalho me permite isso, e eu acho que isso me dá saúde, sabe? Então, eu vejo eu lá no flow. Amei! E no Rio de Janeiro, o Flow, né? Que Guria, delícia! na pra... isso, não, ou assim, o que aí pensando em sonhos, né, o que eu é a tua perspectiva, o que, né, e não olhando com um olhar de inveja e justo de admiração, assim, de inspiração, que é ter um espaço um pouco afastado da cidade, sabe, poder continuar fazendo isso um pouco assim do ladinho aqui de Porto Alegre, sabe, de vez em quando vim aqui esse é um desejo, assim, ter esses espaços de, sabe? Então, também, assim, acho que aí essa senhora na beira da praia fazendo, imagina, é uma super inspiração, né? Não, demais, amei. Tá, a pequena Carol, então a gente leva ela com um fiozinho invisível até, né, a outra ponta da vida, fazendo, dando aula, sendo a professorinha, né, que tá lá dentro dela, Uhum, no flow, no rio total. ou no mato, assim, para quem mora mais perto do mato, né? E, ai, que bonito, Carol, que lindo.
Morar, que nem a gente já disse, né? Morar no mato tem as suas grandes vantagens, desvantagens também. Às vezes eu Como quero, tudo, como né? tudo, às vezes eu quero ser uma empreendedora de sucesso, em outras eu só quero cuidar das galinhas e não quero falar com ninguém, entendeu? Eu quero ficar em silêncio. Uhum, Então é isso, uhum. né? Tudo é um jogo. Carol, É. minha querida, é um prazer imenso te ter aqui, né? Te ter na minha vida, na minha trajetória agora. E eu quero te agradecer por estar aqui, te agradecer por trazer tanta, mas tanta coisa boa. O teu jeito de Uhum. falar é muito bom de escutar. Eu adoro escutar tu falando, muito. E eu quero ver se tu tem alguma coisa para nos contar, algum livro para indicar que tu esteja lendo, ou quem sabe um Uhum. filme, uma série. Não sei, ou um chá. Ah, um chá é uma boa. O chá da noite lá na minha casa é a cascas de abacaxi, hortelã e anis estrelado. É Ai, que maravilhoso. delícia! Fica um gosto muito bom. Enfim, é recomendado para a noite, eu acho. Talvez alguém possa trazer algum porém, mas essas ervinhas aí combinam com a noite. Trago o chá. O Amei. corpo tem as suas razões. O livro que estamos lendo no primeiro ciclo de leituras, maravilhoso. Tu trouxe aspectos, bah, assim, top. Tu já leu outras coisas da Terese, né? Então fica como assim. E ela começa dizendo: o corpo, a sua casa que você não mora. Então essa Dói. perspectiva do primeiro capítulo já lá, eu vou aproveitar depois durante o tempo ponho de novo nos stories. Tem uma das meninas do Bota. ciclo que está fazendo podcast. E aí eu de vez em quando divulgo o link, então dá para ouvir. Eu acho que já leu Ótimo. 2 capítulos lá no Spotify, então também fica um Bota. Que audiobook, né? legal. Já estou divulgando o trabalho da Sabrina também, que é bacana, né? Então deixo essa dica aí. E te agradeço, né, Aline? Eu acho que tu é muito generosa, sabe? E eu acho isso muito bonito, assim. E igualmente, assim, eu adoro te acompanhar. Eu tô adorando a turma ali. Eu tô fazendo um quebra-cabeça de como poderia me inserir. E se não vou me inserir agora, em algum momento, certamente, né, para estar próxima de ti. E independente, né, de estarmos próximas, mas a gente se linka, se conecta e acho que isso é fantástico. Então, te agradeço e acho que é uma generosidade muito grande isso que tu está fazendo aqui, sabe? De dar espaço para mulheres, trazer histórias. Não, eu quero saber de ti, tu tem que trazer as tuas histórias. Mas junto disso, a gente vai costurando uma coisa bacana de também as tuas histórias, né? Então, também acho que tem que ter um momento de entrevistar a ti. Fica a dica, tá? Guria, Como já convidada falaram do teu isso. podcast. Para a gente te perguntar um pouco mais, ainda que, claro, tem espaço para todas falarem, mas acho que a gente também quer saber. Sim, spoiler é que eu vou encerrar em junho agora essa primeira temporada do nosso Tagarelar Uhum. e que a segunda temporada vai ter algumas coisas desse nível, assim, pra gente se divertir. Então a Carol deve retornar a Adorei. esse espaço. Adorei, adorei, adorei. Vou querer saber também. Então, é de uma generosidade, sabe, esse espaço de conversa e que acaba, sendo um espaço de todos, porque é aquela coisa que tu ouve uma história, daí a gente vai se conectando com as histórias. Eu adoro isso, assim. Eu acho que é um jeito muito legal da gente expandir o que a gente tem, né? Sim. Ah, Ouve, né, o outro. Então, eu acho uma generosidade que tu está fazendo. Muito honrada de estar aqui. Muito obrigada ai, muito obrigada, Carol. pela Muito obrigada. acolhida. Eu que agradeço. Depois eu vou botar aqui no episódio da Carol o Insta dela, do Flow, dos atendimentos Hum. dela online, e também o livro, o nome do livro que ela citou aqui. O chá também, para quem quiser, que eu espero que não dê alucinações e ninguém na hora de dormir. Tomara que não. Mas daqui a pouco vem um sonho bom que precisava vir, Isso né? aí, isso aí, isso aí. Ai, Carol, muito, muito obrigada. Um Eu beijo que e todo agradeço. sucesso para ti. Tchau, tchau. Até a próxima. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.